Boa noite mais uma vez. É um grande prazer estar aqui com todos e, sobretudo, para falarmos da poesia de Manuel Alegre. Ou melhor, para ouvir cantar a poesia do Manuel Alegre. O Manuel Alegre, como todos sabem, é um grande poeta e um poeta que marcou a história recente de Portugal desde a luta pela liberdade e contra a ditadura. A sua voz foi uma voz que marcou uma geração, primeiro, uma geração a que ambos pertencemos, dos anos 60, e depois sucessivas gerações, e que tem como um desses milagres, entre aspas, da arte, que é a de permanecer. E eu creio que continua a ser exatamente o mesmo símbolo, o mesmo significado e a mesma exemplaridade na atual circunstância histórica. Sem entrar em considerações sobre a circunstância mais circunstancial, permita-se-me a redundância, a poesia do Manuel Alegre, que, como se sabe, se identificou muito tempo com a sua voz, que foi a voz de uma rádio clandestina no exílio em que ele esteve tantos anos, chamada A Voz da Liberdade. A voz de Manuel Alegre transformou-se num símbolo e muitas das suas cantigas, ou melhor, muitos dos seus poemas, e muito por força de cantigas que hoje aqui vão ouvir, infelizmente não todas, porque uma das vozes mais extraordinárias, e foi das primeiras, ou a primeira a dar-lhe voz, na Trova de Vento que Faça, foi o nosso querido e comum amigo, já desaparecido, o Adriano Correia de Oliveira, como lhe deu voz também, entre muitos outros, a grande Amália Rodrigues. Mas a poesia de Manuel Alegre é toda ela marcada por um timbre e, sobretudo, por uma toada, palavra de que ele gosta muito, aliás, e que, de facto, faz com que a poesia de Manuel Alegre tenha nela própria a música que alguns magníficos autores lhe conseguiram transmitir para ser cantada. O primeiro deles, e que eu acho que ele gostará que hoje aqui seja recordado, o seu cunhado, António Portugal, que foi um grande guitarrista de Coimbra e que é o autor da Trova do Vento que Passa, da música, e exatamente cantada primeiro pelo Adriano Correia de Oliveira. Como digo, a poesia de Manel tem essa toada e que de certa forma, corresponde à toada da sua própria voz. E por isso eu costumo dizer que os poemas do Manuel Alegre são, sobretudo, para ser ditos por ele. Porque voz de poeta e voz do homem Manuel Alegre e a voz do cidadão Manuel Alegre por inteiro se identificam, se sobrepõem, se enriquecem mutuamente. Mas os meus amigos vieram aqui sobretudo foi para ouvir quem o vai cantar, por isso eu não vou dizer mais nada. Vou fazer uma outra pergunta a quem aqui vier cantar. E já agora, que eu muitos anos andei aí pela pátria a dizer os poemas de Manuel Alegre também, e muitas vezes acompanhado por um gênio que eu tive a sorte de, na sua humildade, o fazer, que era o Carlos Paredes, e outra em sessões de canto livre, exatamente com o Fanhais, com o Adriano, com o Manuel Freire e com outros. Eu vou apenas ler um poemazinho dele, dos mais conhecidos, e não é dos que eu dizia mais, porque esses recitais, obviamente, sendo de poesia e de boa poesia, e só a boa poesia é que consegue ter eficácia, e com poesia de intervenção, portanto, atingir esse objetivo, chegar às pessoas, através da emoção, consciencializá-la para aquilo que é necessário, e nesse tempo era sobretudo a luta contra a tirania. Eu vou ler apenas este poema muito conhecido, que o Manel aqui, aliás, marcou, e eu se calhar já perdi para a marcação. Está aqui. Que é o poema E Alegre se fez triste.
Aquela clara madrugada que viu lágrimas correrem no teu rosto e alegre se fez triste, como se chovesse de repente no mês de agosto. Ela só viu meus dedos nos teus dedos, meu nome no teu nome, e demorados viu nossos olhos juntos nos segredos que em silêncio dissemos separados. A clara madrugada em que parti, só ela viu o teu rosto olhando a estrada por onde um automóvel se afastava e viu que a pátria estava toda em ti e ouviu dizer-me adeus essa palavra que fez tão triste a clara madrugada. Este é um poema que, como sabem, é cantado também, pelo Adriano, e otimamente. E vamos começar então com a Maria Ana Bobone, que é uma fadista que todos conhecem, com certeza, com uma excelente voz e capacidade interpretativa, e eu chamava a Mariana Bobone. Estas pequenas conversas é difícil de ser original, como imaginam. E isto também não é nenhum debate político. Graças Portanto, a Deus. a pergunta óbvia é: por que escolheu o Manuel Alegre para cantar e o que significa para si cantar o Manuel Alegre? Pois bem, eu acho que eu teria... O Manuel Alegre é uma figura incontornável da nossa poesia e cantado, tanto que já disse pela Amália, o João Braga pegou imensos poemas e musicou-os maravilhosamente. Portanto, eu tive desde muito nova contacto com a poesia dele. Não quer dizer que ele seja muito mais velho que a Mariana. Não. Andámos na escola, mas mais ou menos ao mesmo tempo. E tive, além disso, o privilégio de o conhecer melhor, de uma forma mais próxima, quando fomos a um festival de poesia na Suécia, em Malmö, em que o Manuel recitava e eu cantava, e o João Braga cantava. Foi uma coisa maravilhosa. No seguimento dessa viagem, tive uma surpresa muito grande, porque o Manuel deve ter achado que o meu repertório precisava de ser enriquecido e ofereceu-me um poema para mim e dedicado a mim. E eu achei que... E esse poema foi tal a honra que eu senti, foi tal a alegria que me deu, que eu estava a pensar fazer um disco e não sabia bem por onde me via. Ele descrevia ali: meu nome é nome de mar, meu nome é nome de vento, meu nome é nome de fado. E essa diversidade que ele viu tão bem e que eu tinha tanta dificuldade em olhar para ela, pensei, se ele vê, eu também posso ver. Vou dar isto como... Vou utilizar este poema como título e mote de todo o meu disco. E assim me inspirou o Manuel Alegre. Muito bem. Já agora uma pergunta. A Maria Ana, salvo erro, começou a cantar, de certa forma, com o João Braga. Sim. O João Braga eu não referi todos os que cantaram o Manuel Alegre, e o João Braga canta muitas coisas do Manel, e algumas muito bonitas, e o que causou, sobretudo numa altura em que em Portugal as coisas estavam assim mais radicalizadas, um certo espanto. Na minha leitura, obviamente, isso tem a ver com o caráter, se quiser, e a palavra que eu uso, no melhor sentido, patriótico da poesia do Manel. Quer dizer, uma ideia de pátria que sempre atravessa toda a poesia dele, desde a Praça da Canção, e que, curiosamente, era atacada por aqueles que falavam em nome da pátria, traindo-a dia a dia na sua ação. Isso também me impressiona na poesia do Manel. Imenso, imenso. E acho que, enfim, a maneira como exulta Portugal, a nossa história, e depois como exprime nas cantigas mais interventivas, não é? Os sentimentos profundos de nacionalidade, mas uma nacionalidade que não é aquele nacionalismo, enfim... Acho mesmo o contrário. Exatamente. É uma coisa mais profunda e a qual eu sou sensível também.
Então vamos ouvi-la? Vamos ouvir, Nome do Mar. Muito obrigada. E pediram-me que cantasse mais qualquer coisa. E como não quis trazer aqui mais poesia, porque acho que a que temos aqui chega muito bem, resolvi trazer uma marcha popular, já que estamos na altura dos Santos, poesia sim popular. Marcha de Santo António. Podem juntar-se a mim, se quiserem. Dos bailarinos
guitarra portuguesa, José Duarte. Na viola, Pedro Pinhal. Muito obrigada. Então agora eu chamava aqui o Francisco Vanhais. Francisco. Eu peço desculpa, mas vi no guião que era mais um tema da Mariana Bobó, de maneira que estava ali todo descansado. Está bem, mas estás perdoado. Olha, Francisco, tu cantas... Mais perto. Cantas... Estão habituados ao microfone, eu costumo atuar sem microfone, ponho-te muito longe. Tu cantas o Manel há muitos anos. Antes do 25 de Abril, justamente. Claro. É. E até tenho um livro, que é a Praça da Canção, que uma vez, quando fui cantar a Coimbra, pedi um autógrafo à mãe do Manel. E na falta do próprio? Na falta do próprio, foi à mãe do Manel que eu pedi um autógrafo. E então a senhora Dona Manuela escreveu um poema, uma dedicatóriazinha. E depois dizia, enquanto não chega, um abraço da mãe, enquanto não chega um abraço do filho. Tempos depois, em Paris, cruzei-me com o Manel, foi a primeira vez, e aqui fica o abraço do filho ao lado do abraço da mãe, disse o Manel. E devias ter ficado com o abraço da avó também, que era uma grande senhora, e de que ele fala no primeiro texto da Praça da Canção. Sim. Exatamente, também. O primeiro texto. Sim, exatamente. Olha, e então, quando é que cantaste o Manel a primeira vez? A primeira vez que eu cantei o Manel, bem, foi antes do 25 de Abril, obviamente, e foi aquele poema, cuja música não é minha, mas que é um poema que se chama Corpo Renascido, que tem música do Pedro Lobo Antunes, que é um amigo cujo apelido do nome toda a gente está a identificar quem possa ser, e que é um amigo muito querido, mas que morreu há poucos meses. E foi o Pedro que fez a música para este poema do Manel Alegre, Corpo Renascido, canção. Gosto sobretudo da parte do fim. O poema não está todo musicado, mas a parte final musicada diz: canção Casa do Mundo, viagem do homem para o homem. E de facto, não sei se acontece contigo também, quando dizias poesia, nos recitais onde umas vezes participámos juntos, que quando nós cantamos, ou quando dizemos poesia, no teu caso, se aquilo que a gente diz vai ao encontro daquilo que as pessoas sentem, cria-se como que uma espécie de uma viagem de um circuito invisível entre todos, que é isso que nos dá força e ânimo para não desistirmos de continuar a lutar por um país onde vale a pena viver, não é? E isso é que dá força. Canção Casa do Mundo, sim. Viagem do homem para o homem, meu pedaço de pão, rosa de maio, criança a rir na madrugada. Engraçado. E para os mais novos que não viram o Vanhais nos seus inícios, em que inclusive tinha aquela aura de ser padre, ou ter sido, que na altura dava muito jeito, até do ponto de vista da eficácia. Não foi por causa disso que eu cantei. Por causa de dar jeito ou deixar de dar jeito. Eu sei. Não, era o contrário. Mas foi por causa disso que fosse padre, assim, na altura, claro. Mas que tinha uma extraordinária capacidade de comunicação e ele fez belas coisas. Ora, mas antes de cantar, eu sugeria que o Manuel Alegre lesse o poema, não sei se é o poema que o Francisco vai cantar, mas que nos lesse alguma coisa. Eu não vou cantar, vou ler um poema que ele musicou agora e que faz parte de um novo disco. Cantar não é talvez suficiente. Não porque não acendam de repente as noites tuas palavras, irmãs do fogo, mas só porque palavras são apenas chama e vento. E contudo, canção, só cantando por vezes se resiste. Só cantando se pode incomodar quem à violência do silêncio nos obriga. Eu venho incomodar. Trago palavras como bofetadas e é inútil mandarem-me calar porque a minha canção não fica no papel. Eu venho tocar os sinos, planto espadas e transformo destinos. Os homens ouvem-me cantar e a pele dos homens fica arrepiada. E depois é madrugada dentro dos homens onde ponho uma espingarda e um sonho. E é inútil mandarem-me calar.
De certo modo sou um guerrilheiro que traz a tiracolo uma espingarda carregada de poemas. Ou se preferem, sou um marinheiro que traz o mar ao colo e meteu um navio pela terra dentro e pendurou depois no vento uma canção. Já disse, planto espadas e transformo destinos. E para isso, basta-me tocar os sinos que cada homem tem no coração. Este poema do Manel deu-me vontade de o musicar quando, suponho que isso acontece também com os poetas, enfim, com toda a gente que tem 2 dedos de testa e que gosta de pensar um pouco, para que é que serve, às vezes chega-nos esta pergunta ou esta dúvida, ando aqui a cantar, para que é que servem as músicas que eu ando aqui a cantar, para que é que me serve cantar, como é que nada muda só com cantigas, não vamos lá, isto foi composto, devo dizer, antes de 25 de Abril, só agora é que está a ser publicado. Mas responde quando estas dúvidas me atormentam, foi numa altura dessas que caiu sobre os meus olhos este poema do Manel Alegre. O Manel também, se calhar, se interroga muitas vezes para que é que serve fazer poesia. A gente sente que às vezes as coisas são tão poucas para a necessidade que há de transformar o mundo. Mas a parte final do poema descansou-me um pouco e deu-me forças para continuar a cantar e para não desistir ainda desta. E então é engraçado porque eu estava a ouvir o Manel, porque nunca tinha ouvido o Manel dizer este poema, e estava a ver que inflexões de voz é que ele dava, para saber se as inflexões de voz, se os aspectos que ele realçava, se na altura em que dava mais força e em que descia a voz, correspondia aos momentos em que eu, ao compor, também estava a realçar e a encontrar as linhas de força do poema, cantando mais forte, mais em cima, levantando a melodia, baixando a melodia, etc. E é um exercício curioso este, é um exercício bastante curioso. Então, cantar não é talvez suficiente. Cantar não é talvez suficiente. Não, porque não acendam de repente as noites tuas palavras, irmãs do fogo. Mas só porque palavras são apenas chama e vento. E contudo canção, só cantando por vezes se resiste, só cantando se pode incomodar quem à vileza do silêncio nos obriga. Eu venho incomodar, trago palavras como bufetadas e é inútil mandarem-me calar, porque a minha canção não fica no papel. Eu venho tocar os sinos, planto espadas e transformo destinos. Os homens ouvem-me cantar e a pele dos homens fica arrepiada. E depois a madrugada, dentro dos homens onde ponho uma espingarda e um sonho. E é inútil mandarem-me calar. De certo modo, sou um guerrilheiro que traz a tiracolo uma espingarda carregada de poemas. Ou se preferem, sou um marinheiro que traz o mar ao colo e meteu um navio pela terra dentro e pendurou depois no vento uma canção. Já disse, planto espadas e transformo destinos, e para isso basta-me tocar os sinos que cada homem tem no coração. E para isso
basta-me tocar os sinos que cada homem tem no coração. Só um segundo, peço desculpa. Corpo renascido, canção, toco-te e respiras, toco-te e respiras, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue. Corpo renascido, canção, toco-te e respiras, toco-te e respiras, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue. Cantando é como se dissesse, estou aqui. Cantando eu nego o que me nega, ato de amor. Coração perpendicular ao tempo, coração perpendicular ao tempo. Corpo renascido, canção, toco-te e respiras, toco-te e respiras, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue. Cantando é como se dissesse, estou aqui. Na multidão que está dentro de mim, recuso a morte cantando, recuso a solidão, recuso a morte cantando, recuso a solidão. Corpo renascido, canção, toco-te e respiras, toco-te e respiras, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue. Canção, casa do mundo, viagem do homem para o homem. Meu pedaço de pão, rosa de maio, criança a rir na madrugada, criança a rir na madrugada. Canção, casa do mundo, viagem do homem para o homem. Meu pedaço de pão, rosa de maio, criança a rir na madrugada, criança a rir na madrugada. Corpo renascido, canção, toco-te e respiras, toco-te e respiras, sangue do meu sangue, 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 sangue do meu sangue. Este poema que eu vou cantar agora chama-se Letra para um Hino, e sei exatamente o dia em que fiz a música para este poema. Foi no dia 10 de junho de 1970. Eu estava a ver na televisão, em direto, aquela cerimónia em que os heróis da guerra eram condecorados, ou eles ou as suas viúvas. E achei que aquilo era o poema que eu tinha diante de mim, era o contraste mais perfeito com aquilo que eu estava a ver na televisão. Era um tempo em que todos nós lutávamos pelo fim da guerra colonial, em que era um assunto tabu, como muitos se recordarão, porque todos nós temos isso na memória. É perfeitamente proibido falar na guerra colonial e denunciar a injustiça. E isso criou-nos muitos dissabores a todos, e foi uma das razões, eventualmente, pelas quais eu me fui afastando lentamente da igreja hierárquica. Foi justamente
o ter contribuído, como tantos outros colegas e tantos outros portugueses, para a denúncia da injustiça e da cobardia da Igreja face à guerra colonial. E então eu estava a ver isso na televisão e achei que o contraste mais perfeito com o que eu estava a ver era este poema do Manel Alegre que eu tinha à minha frente. E então foi nessa altura que fiz a música para esta letra para um hino. É possível falar sem um nó na garganta, é possível amar sem que venham proibir, é possível correr sem que seja a fugir. Se tens vontade de cantar, não tenhas medo, canta. Se tens vontade de cantar, não tenhas medo, canta. É possível andar sem olhar para o chão, é possível viver sem que seja de rastos. Os teus olhos nasceram para olhar os astros. Se te apetece dizer não, grita comigo não. Se te apetece dizer não, grita comigo não. Se vos apetecer cantar, cantem também. Porque dizer não é tão atual agora como há 40 anos. É possível viver de outro modo, é possível transformares em arma a tua mão. É possível o amor, é possível o pão, é possível viver de pé. É possível o amor, é possível o pão, é possível viver de pé. Não te deixes murchar, não deixes que te domem. É possível viver sem fingir que se vive. É possível ser homem, é possível ser livre. É possível ser homem, é possível ser livre. É possível ser homem, é possível ser livre. É possível ser livre, livre, livre. Obrigado, Francisco. Obrigado, Francisco. E agora vamos ter o Rui Pato. Não sei onde ele está, mas vai aparecer aí de algum sítio. Doutor Rui Pato. Quando ele apareceu a primeira vez, acompanhava o doutor José Afonso. E era um miúdo, um bicho do liceu. Foi assim que eu o conheci. O pai dele era jornalista do 1º de janeiro. E eu conheci, era assim um rapazinho e tal. Hoje é o doutor Rui Pato, eminente diretor de não sei o quê dos hospitais. Mas continua a ter esta sua vertente fundamental musical. O Rui Pato, permitam-me dizer algumas palavras, porque
aparece menos que outras pessoas, tem nesta coisa da música de Coimbra esta importância fundamental, que foi quem, além do mais, além dos seus méritos próprios e do que tem de que tem como grande intérprete de viola, o primeiro a acompanhar o José Afonso nas baladas. Desde logo no seu primeiro single, o que tem o primeiro destas mais famosos, não é? Sim, o primeiro é de 62, que é aquele que foi o disco que se chamava Baladas de Coimbra, que tinha O Meu Menino é Doiro, que tinha O Senhor Poeta, que tinha O Tenho Barcos, Tenho Remos. Esse foi o primeiro de 62. Depois veio o segundo, de 63, então, que é com Os Vampiros e o Menino do Bairro Negro. Portanto, o Rui Pato é, digamos, um dos fundadores destas coisas. Como foi, Rui? Só um bocadinho dessa... Quer dizer, o início, meio heroica. O início com o Zeca, porque depois colei-me ao Adriano também, e é aí que eu entro então nas poesias do Manel. Não é? Portanto, eu já tocava como bicho naqueles grupos de fados do Liceu Dom João III, não é? Que agora se chama Liceu José Falcão, que tinha um grupo de rapazes do liceu que tocavam fados e que éramos ensaiados pelo António Portugal. O António Portugal, na altura, até lhe chamavam Portugal dos Pequeninos, porque tinha um grupo de garotos do liceu que ele ensaiava. E depois eu tinha muita curiosidade em ver se evoluía para além do acompanhamento de fado e se começava a tocar guitarra dedilhada, guitarra clássica, pus-me a ouvir aqueles discos do Segovia, aquela coisa toda, e fiquei com uma certa habilidade relativamente à maioria daqueles violas de Coimbra que o Zeca conhecia do tempo em que ele era só um fadista. E então, quando ele aparece em Coimbra com as suas novas canções, com as suas baladas, precisou realmente de alguém que o acompanhasse. E depois houve ali uma coincidência feliz que fez com que eu estivesse na altura certa, no momento certo. Ele ouviu-me e disse: epá, é este miúdo que me vai acompanhar. E assim foi, e portanto gravámos os 2 primeiros singles, depois gravámos o primeiro LP, depois voltámos a gravar mais 2 singles, depois gravámos mais 2 LPs, e portanto todos estes 7 primeiros anos do Zeca foram tudo com arranjos e acompanhamentos meus, porque era uma altura também em que parece que as pessoas, muitas delas ainda não estavam a aderir muito bem à música do Zeca. E havia muita gente também que não o queria acompanhar, também não era só pelos meus lindos olhos, era que também as pessoas também ainda não tinham assimilado e nem tinham compreendido bem a mensagem do Zeca. E portanto, entre 1962 e 1969 fui sempre eu que o acompanhei. Depois, então, na altura também, depois eu fui castigado e incorporado no serviço militar por ser dirigente académico na altura, o que me impediu de depois continuar a acompanhar, porque o Zeca já estava a fazer as gravações no estrangeiro, eu não tinha passaporte, não podia sair, e foi na altura então que ele depois gravou os outros discos todos já com o Zé Mário Branco e com o Fausto, com essa gente toda, e eu na altura continuei depois com o Adriano, e gravei com o Adriano A Trova de Vento que Passa, não é? Portanto, também colaborei nas primeiras trovas do Adriano, gravei, portanto, os 2 primeiros discos de trovas do Adriano, e depois gravei um disco que para mim foi fundamental, acho que é das coisas mais bonitas que nós fizemos, eu e o Adriano, que foi o Canto e as Armas, não é? Tudo com poemas do Manuel, em que gravámos tudo numa noite. Ou seja, ele estava na tropa aqui em Lanceiros 2, em Belém, o Adriano, e eu estava na tropa em Santarém, não é? Era súdito na altura do Salgueiro Maia, e eu pedi para faltar uma noite ao quartel. O Adriano estava de ronda nesse dia, portanto saiu de jipe com a ronda da Polícia Militar, eu saí de Santarém, o Adriano apareceu de jipe, tirou a pistola e o capacete, deixou-o em cima do piano, e nessa noite gravámos o Canto e as Armas com uma arma em cima do piano. Como vinha, era o tempo de alta tecnologia. Pá.
Pois, o melhor que a conversa, Exatamente. que está boa, mas é ouvir. Hoje trouxe dois Como amigos. é que conseguiste estes anos todos? Mantiveste sempre fiel, Não. apesar das outras... Não, Houve um não. período em Houve que um andaste período aí... em que a viola esteve metida no saco durante perto de 20 anos, em que só fiz medicina. Depois de me ter aposentado, fui desafiado. Já estás aposentado? Já. É por isso que este das minhas finanças estão mal tudo. Bom. Já estou aposentado. E então, depois de me aposentar, fui desafiado, até por um camarada que vem hoje aqui cantar, que o acompanhasse de novo nas coisas do Zeca, e depois pegámos também nas coisas do Adriano. E, portanto, hoje venho com uma embaixada de 2 grandes músicos de Coimbra, talvez o maior guitarrista da atualidade em Coimbra, que é o Bruno Costa, e com o Ataíde, esse cantor, que é um cantor excepcional, que interpreta muito bem as coisas do Zeca. E hoje vimos aqui, portanto, trazer músicas que neste momento são tocadas em Coimbra. Coimbra, neste momento, pega nas coisas do Zeca, do Manel, e é interessante, isto talvez seja um reflexo da falta de poetas em Coimbra, possivelmente, porque quando alguém quer fazer uma coisa nova... E algumas nova, coisas voltarem a ter mais atualidade, não quando é? as pessoas, quando eu vejo rapazes em Coimbra dizerem que vão fazer uma coisa nova, normalmente essa coisa nova tem poesia do Alegre. E, portanto, hoje pedi ao Bruno e ao Ataíde, não é? Bruno Costa, isto é um guitarrista brilhante, e o Ataíde, que é um dos grandes cantores do Fado Coimbra, e então vamos interpretar coisas só do Manuel. Vamos embora. E para começar, vamos começar com um poema já dito, Alegre se fez triste. Aquela alegre e clara madrugada viu lágrimas correrem no teu rosto e alegre se fez triste como se chovesse de repente em pleno agosto. Sobe os meus dedos nos teus dedos, meu nome no teu nome demorado, viu nossos olhos juntos nos segredos, que em silêncio dissemos separados. A madrugada em que parti, só ela viu teu rosto olhando a estrada, por onde um automóvel se afastava, e viu que a pátria estava toda em ti. E ouviu-me dizer adeus, essa palavra que fez tão triste a clara madrugada, a clara madrugada que parti.
Mais um tema tipicamente Coimbra, canção de Coimbra, Guitarras do Meu País. Música de António Portugal, não é? Música de António Portugal, cunhado do nosso querido Manuel Alegre, e o poema de Manuel Alegre. Guitarras do meu país, que onde não canto, cantar, que dizeis o que não diz, meu canto, que por encanto cala quando falai, guitarras do meu país, que cantais onde eu não canto. Passadas, fica sempre em vosso tom um som de vozes caladas, vozes de coisas sem som, que nem essas espadas, guitarras do meu país, que cantais onde eu não canto. Guitarras do meu país, lágrimas embordoadas, armas do mestre de Avis, em soluços transformadas, se nos curvam a servir, cantai de novo as espadas, guitarras do meu país. E para terminarmos a nossa participação com música de Manuel Alegre de Coimbra, vamos cantar... Letra. Música não, perdão, letra. Vamos cantar Capa Negra, Rosa Negra. Capa negra, rosa negra, rosa negra, sem roseira. Capa negra, rosa negra, rosa
rosa negra sem roseira. Abre-te bem nos meus ombros, como ao vento uma bandeira, como ao vento uma bandeira. Costas à saudade, abre-te bem nos meus ombros, vira costas à saudade. Campa negra, rosa negra, bandeira de liberdade, bandeira de liberdade. Cantar. Eu sou livre como as aves e passo a vida a cantar. Coração que nasceu livre não se pode acorrentar, não se pode acorrentar. Bom, e agora vamos ter uma artista muito especial que se chama Joana Alegre, que eu pedia para vir até nós. Já agora uma explicação que julgo que não foi dada antes. O Manuel Freire não está presente porque adoeceu, julgo até que está no hospital, embora nada de grave. E só por isso não está aqui, que gostaria muito de estar. Joana Alegre. Bom, a Joana, de todas as pessoas que hoje tivemos aqui o gosto de ouvir, até agora é que conhece o Manuel Alegre há menos tempo, não é? Pois, possivelmente. Há 28 anos, mais precisamente. Só há 28 anos, Só não é? há 28 anos. Mas conhece-o bem. Pois, eu acho que, de um certo ponto de vista, conheço melhor do que muita gente que o conhece há mais anos do que eu. E então, quando é que começaste, com que idade é que começaste a ler os poemas dele? Desde que já sabia ler. Penso que sim, desde que comecei a ler. E como é que tem sido a tua relação com os poemas? Não digo com o Manuel Alegre, com os poemas. Bom, há sempre um legado, não é? Que está implícito. Por muito que eu não seja poeta e que eventualmente canto as minhas músicas só porque gosto de cantar, há sempre um legado. Portanto, eu diria que a minha relação com os poemas do meu pai foi sempre muito íntima. É teu pai. É que está a ver, isto era uma surpresa para quem não soubesse, para dizer depois. Mas dizes que tem necessariamente a tua relação com os poemas do teu pai e dificilmente pode ser como a relação com os poemas de outra pessoa que não fosse teu pai. Sim, bom, todos nós nos identificamos com autores de uma maneira geral, não é? Quer ouçamos música, quer gostemos de ler. Agora, claro que sendo meu pai e tendo eu uma boa relação com o meu pai, me identifico muito com aquilo que ele escreve e, portanto, é inevitável, penso eu, acabar por ter uma relação muito íntima com as coisas que ele escreve. E começaste a musicar alguns poemas dele? E comecei naturalmente a musicar alguns poemas dele. Sem autorização, foi assim uma coisa. Vê lá se ele não vai para a Sociedade Portuguesa de Autores. Foi uma coisa que começou às escondidas.
Mas pronto, começou às escondidas e depois deixou de ser às escondidas e eventualmente algumas pessoas gostaram e pronto. Ótimo. Foi bom seres da clandestinidade. e é um grande gosto para nós ir te ouvir hoje aqui. Espero que gostem. Obrigado. Um, dois. Peço desculpa de estar a demorar algum tempo. Estas coisas, as necessidades técnicas. Então eu vou começar por tocar Canção com Lágrimas, Palavras, Armas. Se a guitarra me deixar. Temos guitarra? Não temos guitarra? Como são poemas musicados há pouco tempo, ainda não os sei totalmente de cor. Perdoem-me aqui estas folhinhas, mas têm de ser. Noite, silêncio, lágrimas, fantasmas, palavras que sangrais pela raiz. Como pedras cantei que o meu país quer armas, armas, armas. Canto o silêncio à noite e os minutos que passam e deixam passando estas aves que caem dos olhos em bando. Lágrimas, lágrimas, lágrimas. Canto a revolta que fermenta nas mais do que lágrimas. Pedras que são as armas que já foram em cada mão. Penas, penas, penas. Noite, silêncio, lágrimas, fantasmas, palavras que sangrais pela raiz. Como pedras cantei que o meu país quer armas, armas, armas. Armas, 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 armas. Agora é esse. Eu tinha umas molinhas. Isto é a escola do Zé Afonso. Ela tinha sempre alguém segurar o papel. Eu seguro o papel. Então pronto. Muito obrigada. Bom, agora vou tocar um tema que é comprido, porque o poema é comprido, muito embora já tenham acontecido alguns cortes com a devida autorização e escrutínio do autor. Poema Arma. Vamos aqui arranjar uma posição. Que o poema tenha rodas, motores, alavancas, que seja máquina, espetáculo do cinema, que diga à estátua, sai do caminho que atravancas. Que seja um autocarro em forma de poema. Que o poema cante no cimo das chaminés. Que se levante e faça o pino em cada praça. Que diga quem eu sou e quem tu és. Que não seja só mais um
que passa. Que o poema esprema a gema do seu tema e seja apenas um teorema com 2 braços. Que o poema invente um novo estratagema para escapar a quem lhe segue os passos. Que o poema corra, salte, pule, que seja pulga e faça cócegas ao burguês. Que o poema se vista subversivo de ganga azul e vá explicar numa parede alguns porquês. Que o poema se meta nos anúncios das cidades, que seja seta sinalização radar. Que o poema canta em todas as idades, no presente e no futuro, o verbo amar. Que o poema seja microfone e fale, uma noite destas de repente às 3 e tal, para que a lua estoure e o sono estale e a gente acorde finalmente em Portugal. Em Portugal. Que o poema seja encontrandera despedida, que participe, comunique e destrua para sempre a distância entre arte e vida. Que salte do papel para a página da rua. Que seja experimentado, muito mais que experimental. Que tenha ideias sim, mas também pernas, e até se partir uma não faz mal, antes muletas que asas eternas. Que o poema vista de domingo cada dia e atire ideias por dentro do cotidiano. Que o poema vista a prosa de poesia ao menos uma vez em cada ano. Que o poema faça um poeta de cada funcionário já farto de funcionar. Ah, que de novo acorde no Lusíada a saudade do novo e o desejo de achar. E o desejo de achar. Que o poema diga o que é preciso, que chegue disfarçado ao pé de ti e aponte a terra que tu pisas e eu piso. E que o poema diga o longe, o longe, o longe é aqui. Obrigada. Obrigada pela ajuda. Ótimo. Sobretudo aquele poema Armin da Restaurai, que é o mais difícil. Bom, eu não vou agora estar aqui a entrevistar o meu querido amigo e camarada Manuel Alegre, porque a gente se pega aqui à conversa, nunca mais os meus amigos saem daqui. Manel, mas este nosso encontro de hoje podia ser para, e também é com certeza para assinalar a saída desta tua antologia País de Abril, com alguns dos teus mais importantes, passa a palavra que é detestável, poemas que têm a ver com o 25 de Abril e até a própria a utilização do Abril e o Maio como imagem da liberdade e do futuro de uma pátria libertada, mas tem a ver mais também com a música.
Como é que é desde o início, e eu disse, e julgo que é óbvio para toda a gente, que a música está muito nos teus poemas, desde sempre essa toada. Como é que tu tens, qual é a tua relação com os teus autores e intérpretes, os que têm feito música sobre os teus poemas e a têm cantado? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por vir aqui hoje. Sei que tinhas ido não sei para onde e vieste. Estamos aqui juntos outra vez, como estivemos há mais de 50 anos, porque o José Carlos, além de grande jornalista, foi também um grande poeta. Foi e é. E foi o segundo a publicar na coleção do Novo Cancioneiro da Bertson, onde eu editei a Praça da Canção. Foi o Cis Pacheco, o Cuidar dos Vivos, foi ele, o Corpo de Esperança, e depois foi a Praça da Canção. Bom, a minha relação com a música, eu não tenho uma relação, eu não sou um letrista, nem escrevi poemas para ser musicados. Aconteceu que eu era cunhado do António Portugal, que antes de ser meu cunhado namorava a minha irmã, vinham ensaiar para a minha casa, todos eles, o Zeca Afonso, o Adriano, e antes deles o Luís Góis e o Fernando Machado Soares, etc. E eu fui vendo aquilo, fui escrevendo a minha poesia, e depois deu-se esse encontro. Houve uma renovação da guitarra de Coimbra, que se deve muito ao António Portugal. Houve uma renovação também da música, da toada, cá estou eu, do Fado de Coimbra com o Zeca Afonso. E depois foi sobretudo com o Adriano, que engraçou com alguns daqueles poemas que eu fazia e que começou a musicá-los. E penso que isso foi uma viragem em Coimbra, na cultura de Coimbra, e foi uma viragem que se projetou depois em todo o país. Foi ali que nasceu, penso eu, a renovação da música ligeira portuguesa, com um papel muito importante do Portugal, do Adriano e do Zeca Afonso. Embora é um ato de justiça dizer que o primeiro que teve a coragem de cantar aqueles poemas mais complicados, mais difíceis, agora parecem inocentes, mas naquela altura, dizer que a capa negra era uma bandeira de liberdade, aquilo era em si mesmo um ato profundamente subversivo e revolucionário. O primeiro que teve a coragem de cantar esses poemas foi, sem dúvida nenhuma, o Adriano. Bom, e depois, pelo tempo fora, veio o Zé Nisa, que musicou, depois o Alain Ullmann, o Bernardino cantou, o Luís Cília, que agora não canto, mas foi um grande músico e também foi dos primeiros a musicar os meus poemas, até depois a Amália e hoje ao João Braga, enfim, a todos, quase todos esses, o Carlos do Carmo. Porquê? Eu acho que isso se deve à estrutura rítmica dos poemas, à tal toada de que tu há bocado falaste, uma poesia que entronca muito nos cancioneiros, tem essa toada clássica e ao mesmo tempo moderna da língua portuguesa. Uma vez dizia-me o Nisa, isto estava aqui a ler um poema teu e a música estava lá, quer dizer, a música estava lá, apareceu de dentro do poema. Eu lembro-me que em Paris, quando eu cheguei ao exílio, dava-me muito com o Luís Cília, que às vezes me cortava o cabelo, ele tinha jeito para cortar o cabelo, andávamos juntos, e um dia estávamos lá no quarto dele, e eu estava-lhe a ler uns poemas, enquanto ele me cortava o cabelo, e ele dizia, para aí, e agarrava na viola e musicava imediatamente aqueles poemas. Portanto, eu acho que dizia o Ezra Pound, não é, um dos pais da poesia moderna, que a poesia e a música nasceram juntos e que quando a poesia se separa da música, normalmente degenera. Bom, vale a pena lembrar destes poemas cantados do Manuel Alegre. Primeiro não, eu não cantei nenhum, pá. Cantados do Manuel Alegre e não por Manuel Alegre. Mas olha, se calhar cantavas bem, pá. Eu estou convencido de ver pela tua filha. E destes poemas, o primeiro a ser publicado foi exatamente, se bem me recordo, o Capa Negra, Rosa Negra, Bandeira de Liberdade, que foi publicado em 1963 na Via Latina, que era o nosso jornal da Associação Académica de Coimbra e depois de todos os tantos portugueses. Que tu foste diretor. Sim. E vale a pena recordar e assinalar este ano que a Canção do Vento que Passa, com que espero que terminemos este nosso encontro de hoje, e que se transformou de facto no hino de uma geração e depois do hino de uma luta contra a ditadura,
e que hoje se mantém, faz este ano 50 anos, porque é de 1964. 63. Não, mas a música cantada, gravada é 64. 63. É 64. É 64. Portanto, se as minhas contas estão certas, faz este ano 50 anos. Não é? A gente não fazer muitas contas, pá. 74, faz 50 anos. Faz 50 anos. Como a Praça da Canção vai fazer 50 anos também. Mas esse é para o ano, que é de 65. E é engraçado que o Manel já contou uma vez como é que apareceu a Trova do Vento que Passa. Ele ia com o Adriano na Avenida da República, para quem conhece Coimbra, é um largo central ali em frente à Associação Académica, da atual Associação Académica, e o Manel disse-lhe uma quadra que tinha feito e que é a última. Mesmo em tempo de serviço, mesmo a noite mais negra, mesmo a noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Mas é preciso explicar porque é que isso foi assim. Eu tinha vindo de Angola, não é? Tinha estado preso e estava com residência fixa em Coimbra e nessa altura estava a sentir um cerco muito apertado, que normalmente andavam sempre uns sujeitos de gabardina atrás de mim. Eu vinha com o Adriano, ele tinha jantado em minha casa, íamos tomar café ao Mandarim, íamos a atravessar, lá vinham os tipos de gabardina atrás, então me saiu-me aquela quadra. E o Adriano então disse, tu podes não escrever mais nada, mas isso nunca mais vais esquecer. Agora tens que fazer o resto. Eu depois fiz o resto. E mais tarde o Portugal musicou. E não foi em Coimbra que isto foi cantado a primeira vez. Foi aqui em Lisboa, numa festa de recepção aos calouros de medicina. Foi. Bom, e, por exemplo, uma coisa que foi marcante, de facto, e que acho que, obviamente, deu uma projeção e deu uma certa proteção para que as cantigas não fossem retiradas mais depressa e tivessem outras consequências, foi a Dona Amália ter cantado. Tu depois tiveste, não conhecias a Amália, claro, que relação tiveste depois com ela? Bem, isso é muito curioso. Eu estava em Argel e um dia recebi uma carta do Alain Ullmann pedindo uma autorização para a Amália cantar a Trova do Vento que Passa, isto muito antes do 25 de Abril. Eu fiquei, claro, senti-me lisonjeado, ao mesmo tempo fiquei-me surpreendido por alguém me pedir autorização para um poema meu ser cantado, porque naquela altura os meus poemas eram cantados por muita gente, mas nunca ninguém me tinha pedido autorização. E foi o Alain Ullmann que me pediu autorização. Mais tarde, nós conhecemos, uma altura em que eu tive um problema de saúde em Paris, depois fui até convalescer com a Mafalda para a casa dele, e uma noite fomos à casa da Amália. Fomos à casa da Amália, na casa dela, em Paris, tivemos uma conversa extraordinária sobre o Camões. Ela tinha uma inteligência intuitiva rara e sabia o essencial da poesia. E acho que percebeu o essencial do Camões, por isso ela canta tão bem o Camões. Tivemos uma conversa muito, para mim, inesquecível. Eu estava clandestino, mesmo em Paris. Ela sabia quem eu era, recebeu-me, ali falámos, e depois, cá em Lisboa, estive em casa dela várias vezes, enfim, entreguei-lhe um poema que lhe fiz, ela ficou muito, muito comovida, mas ela canta uns 5 poemas meus, e pronto, foi assim. Entre os poemas que eu acho que são extraordinários, porque é muito difícil passar para a música um poema, mesmo ou transmitir em música a música que o poema tem dentro. E entre os muitos, que acho que são muito felizes, mas há um que eu acho que é extraordinário e que o Adriano cantava de forma absolutamente exemplar, que é a canção Com Lágrimas e Sol. E eu gostava que esse até fosse um dos poemas que tu dissesses. Foi pena não terem, se calhar, se tivéssemos lembrado, passar aqui a música cantada pelo Adriano, porque é absolutamente fantástico. É uma coisa perfeita porque é absolutamente fiel ao poema e consegue ainda valorizá-lo e dar-lhe é um poema de uma grande densidade emocional, porque é um poema para um amigo do Manel que morreu na guerra,
e a interpretação do Adriano acho fantástica, não achas? Eu acho que é um casamento perfeito entre o poema e a música. Mas devo dizer o seguinte, eu estou hoje um pouco naturalmente vaidoso, porque este poema Arma é um poema muito difícil de musicar. E alguns desses amigos tentaram e não conseguiram. Bom, e veio a Joana e musicou, e eu acho que musicou bem, fiquei muito babado. E é a primeira vez que ele é musicado, e naquela altura era um poema emblemático, que nós dizíamos, mas que não era cantado. Agora estou de acordo que esse poema, pronto, é a Canção com Lágrimas, é um dos grandes momentos mesmo das coisas que o Adriano cantou. E já agora, vamos ouvir-te dizer poemas. A tentar. Bem, eu vou ler um poema que tem mais de 50 anos e que se chama Explicação do País de Abril. Porque é estranho, mas eu escrevi sobre o País de Abril 10 anos antes do 25 de Abril. Não me perguntem porquê, que eu não sei responder. Isto chama-se Explicação do País de Abril. Isto não dá jeito. País de Abril é o sítio do poema. Não fica nos terraços da saudade, não fica em longes terras. Fica exatamente aqui, tão perto que parece longe. Tem pinheiros e mar, tem rios, tem muita gente e muita solidão. Dias de festa que são dias tristes às avessas. É rua e sonho, é dolorosa intimidade. Não procurem nos livros que não vêm nos livros. País de Abril fica no ventre das manhãs, fica na mágoa de o sabermos tão presente que nos torna doentes sua ausência. País de Abril é muito mais que pura geografia, é muito mais que estradas, pontes, monumentos. Viaja-se por dentro e tem caminhos como veias, os carris infinitos dos comboios da vida. País de Abril é uma saudade de vindima, é terra e sonho, e melodia de ser terra e sonho, território de fruta no pomar das veias, onde operários erguem as cidades do poema. Não procurem na história que não vê na história. País de Abril fica no sol interior das uvas, fica à distância de um só gesto. Os ventos dizem que basta apenas estender a mão. País de Abril tem gente que não sabe ler os avisos secretos do poema. Por isso é que o poema aprende a voz dos ventos para falar aos homens do País de Abril. Mais aprende que o mundo é do tamanho que os homens queiram que o mundo tenha. O tamanho que os ventos dão aos homens quando sopram à noite no País de Abril. Semana